Boa noite. Hoje nós vamos fazer a discussão do capítulo 3 do livro do Tony Judt, do Pós-Guerra. É o capítulo que vai tratar sobre a reabilitação da Europa, basicamente a discussão sobre como a reconstrução vai acontecer neste período pós-guerra, né? Então, em alguns momentos ele recua um pouco no tempo para dar uma contextualizada e vai até o Plano Marshall. Foi um capítulo que manteve o espírito dos anteriores, né, com alguns trechos mais densos do que outros, bastante informação, mas um capítulo bem interessante, manteve a qualidade para mim. Vocês têm alguma impressão para comentar antes ou a gente já passa para a discussão? Eu também gostei, achei um capítulo legal, assim, um pouquinho grande, mas em geral foi isso. Acho que ele trouxe essa questão do pano macho, acho que também alguns pontos meio contestando mais pro lado até onde o livre mercado, eu acho que iria resolver naquele momento. Então acho que ele trouxe um pouco esse aspecto mais crítico, mas em geral achei interessante a discussão. Meu comentário geral é também a mesma linha dos outros parágrafos, mas eu acho que esse capítulo ficou legal porque ele focou mais em economia. E assim, eu acho que assim, mesmo sei lá, os vieses que talvez eu tenha achado do capítulo, eu gostei muito porque foi uma discussão econômica. Aí eu acho que fica mais gostoso de se ler por causa disso. Mas o capítulo é muito bom, ele escreve muitíssimo bem. Bom, eu vou passar, se algum de vocês quiser comentar, vocês avisam, tá? Lídia e Natan. O começo do capítulo, ele vai tratando sobre a resistência, de como, basicamente, eu acho que a ideia seria assim, depois da Segunda Guerra, vai ter uma revolução total ou vai construir em cima do que já existia antes? E aí, essa apresentação inicial da resistência era justamente para sugerir que tinha revolucionários ali, né? Tinha gente com esse espírito, só que essa resistência foi desarmada pelos governos que antes estavam exilados e que vão retornando. Então, é que num trecho eu até marquei assim, o principal obstáculo a uma mudança radical, logo depois da derrota de Hitler, não eram os reacionários nem os fascistas, mas os governos legítimos do exílio. Então, é o próprio governo que volta com aquela intenção que estava lá no capítulo anterior já, né, é o governo que tem o monopólio do poder, o monopólio da força, então, o monopólio da violência. Aí eles querem desarmar tudo que tinha de resistência anterior. Então, nesse primeiro momento, eu marquei isso, e aí depois já passa para a parte da fé no planejamento. Então, não sei se alguém quer comentar algo antes disso. Eu quero comentar só uma coisa, só uma pontuação mesmo, tá? Eu acho que uma coisa que quando você costuma ver alguns autores se observar são como que chama essa citação que os autores fazem no início Epígrafe. da epígrafe, isso. E assim, a partir da epígrafe, geralmente o autor coloca autores que ele concorda ou frases que ele concorda, tá? Dificilmente ele quer justificar alguma coisa, tá? Eu queria chamar a atenção para que a primeira frase, que eu nem sei quem que é esse Karl Marren, eu nem procurei, tá? Mas assim, ele já mostra um pouco qual vai ser a retórica do capítulo, tá? Não há trilha de volta para uma situação de laissez-faire na sociedade, tá? E aí eu queria focar, porque ali já mostrou que o capítulo vai ser direcionado a ser uma crítica ao livre mercado, tá? Como o Gabriel já falou. E a segunda coisa que eu gostaria de ressaltar, que o segundo autor que ele cita, o Schumpeter, ele, da mesma forma como Keynes, ele é o preferidinho da turma de esquerda, apesar de não ser de esquerda, tá, gente? O pessoal de esquerda, de desenvolvimento na economia, geralmente gostam de dois economistas, tá? Tirando Marx, claro.
Keynes e Schumpeter, tá? E Keynes e Schumpeter eram liberais, eles não eram de esquerda, tá? A grande questão é que eles falaram algumas coisas que levaram as pessoas a interpretar os conceitos dele. Eles tiveram algum momento da vida que eles tinham alguma dúvida, tá? Schumpeter também tinha. Então, é importante. Só devo ter citado o Schumpeter aí. Eu acho que ele é um desses autores. E aí nós vamos falar um pouco da narrativa pós-guerra que foi utilizada. É isso. Na sequência, depois que ele vai falar dessa resistência, né? Ele começa a falar de como... Ele tem um argumento específico aqui, né? Que ele argumenta que a fé, a crença em um Estado planejador, a princípio as pessoas associariam isso à União Soviética, porque tem uma economia planificada, e aí ele argumenta que ele não veio da União Soviética, que é o que começa no parágrafo que tá dizendo assim, né? Disse por vezes que esta fé no planejamento, a religião política do pós-guerra, resultava do exemplo da União Soviética. Aí depois ele fala assim, esse ponto de vista é completamente falso. É uma argumentação dele, né? E aí a argumentação dele é que já existia planejamento antes de 1914, aí ele cita alguns exemplos de projetos reformistas que limitavam-se pelos impostos progressivos, proteção do trabalho e, ocasionalmente, a propriedade estatal de alguns monopólios naturais. E aí ele continua dizendo que essas ideias foram rejeitadas tanto pela esquerda como pela direita no período entre guerras, e elas vão vingar, aí vai lá num parágrafo sobre o Mussolini na França e na Grã-Bretanha, né, os líderes dos apoiadores de Mussolini, essas ideias acabam vingando nos regimes fascistas. Então, a teoria dele conclui-se num parágrafo que está dizendo assim, né, o fascismo e a guerra foram, assim, a ponte que ligou ideias heterodoxas, muito minoritárias e frequentemente controversas sobre o planejamento econômico à política econômica dominante do pós-guerra. Então, aqui eu achei legal destacar, porque é um argumento mesmo, né, da estrutura dele. E aí ele vai falando que esse planejamento significa é a fé no Estado. Aí mais para frente ele vai até falar que como o período da guerra faz com que as pessoas demandem atividades do Estado, né? Demandem esse planejamento. E fica quase como se fosse realmente uma obrigação do Estado prover algumas questões. Mas por enquanto ele não chegou nisso ainda. Pode falar, Nathan. Primeiramente, boa noite. Perdão não poder ligar a câmera, que eu tô no meu notebook não, não está funcionando a câmera, mas se eu não me engano, quem que falou do Keynes foi o Luiz ou foi o Gabriel? Luiz. Foi o Luiz, né? Assim, esse mundo que você falou a respeito é realmente novo para mim. São conhecimentos de economia que eu realmente não possuo. Você falou a respeito do Keynes ser um liberal, mas ao mesmo tempo ele ser amado pela esquerda. Como que um economista liberal conjecturou ideias que fizeram ele ser admirado pela esquerda? Muito boa pergunta, tá? Eu acho que você vai até no cerne da situação. Depois eu posso te falar de Keynes, mas depois eu vou te falar de Schumpeter. O Keynes, o que aconteceu com Keynes é que na década de 20, a Inglaterra começou a sofrer uma pequena depressão econômica, tá? E depois você teve a depressão econômica no mundo, na década de 30. E o Keynes, pelos dados que ele tinha na época, e aí se você quiser um dia eu converso com vocês, eu dou até uma disciplina que chama Economia da Guerra, que geralmente é o pessoal do direito que faz essa disciplina, tá? Eu falo com o pessoal, eu conto isso pro pessoal. O Keynes viu uma falha do mercado tendo causado a Grande Depressão. Ele fez uma interpretação sobre a Grande Depressão. E a partir do momento que você tem esse problema, que é a Grande Depressão, que teoricamente teria sido causado pela falha de mercado,
o que você tem que fazer? Intervenção, tá? E o Keynes, então, escreve um livro que chama A Teoria Geral do Juro, do Emprego, a Teoria Geral do Juro, do Emprego, não sei mais o quê, E da tá? moeda. Então, e da moeda. Juro, É emprego, um moeda. livro muito, muito bom, que ele publicou em 1936, mas ali tinha vários artigos de trabalhos do Keynes e de discípulos do Keynes, por exemplo, da London School, e de Cambridge também. Aí o que acontece? Neste trabalho dele, que se tornou a obra-prima do Keynes, ele argumenta a favor não do livre mercado, mas de uma grande intervenção na economia. Tá? Então, basicamente, a partir da década de 30, os políticos que gostam de fazer políticas econômicas para ganhar voto, eles tiveram, vamos dizer assim, uma teoria escrita pelo principal, um dos principais, mas talvez o principal economista vivo da época, que defendia essa teoria, que o governo deveria gastar com obras públicas, etc, etc, tá? E a partir daí, foi a mistura da fome com a vontade de comer. Os políticos e economistas de esquerda, tá? Aqui no Brasil, a CEPAL bebeu muito dessa fonte, tá? Começaram a pegar recortes da teoria geral para justificar a intervenção na economia. E ele, que era um economista que até a década de 30 tinha sido prioritariamente um liberal, passou a ser conhecido como um economista de esquerda. Aí tem um artigo dele, que ele escreveu em 1946, só para não fugir muito do livro aqui, que eu acho que eu já mostrei isso para o Gabriel, tem até num documentário do Friedman, que ele fala que talvez os discípulos dele tenham interpretado as ideias dele de forma errônea e tenham levado a ideia dele acima do que ele achava que era normal, que era um momento de crise. Então é por isso, entendeu? Mas depois nós podemos conversar mais sobre isso, Nathan. Não, eu agradeço, assim, achei interessantíssimo. Apesar do Instagram a gente focar no livro, eu acho que um post falando exatamente sobre isso, né, sobre como é que o Keynes, sendo um filósofo liberal, se amado tanto pela esquerda, é algo que eu acho que agrega muito, assim, para o que a gente vive hoje, né, no Brasil atual. Procura esse Instagram aqui, ó. Desta vez é diferente, que tem tudo isso. Apesar de ter alguns anos que não se publica muita coisa lá, então tá meio porquinho assim, mas nesse Instagram vai te dar indícios do que... e as fontes do que eu estou falando, tá bom? Momento jabá do Luiz. Oi? Momento jabá. Deixa eu falar. Para gravação, né? O Instagram desta vez é diferente. Uma questão só, depois a gente precisa. Aí a gente conversa até fora da gravação, né? A gente está no período de eleitoral, aí como nós somos instituição pública, tem algumas coisas que vão mais para o caminho eleitoral que a gente não pode fazer. Mas aí depois a gente conversa. Pode falar, Gabriel. Não, só para complementar, a senhora comentou sobre a questão do planejamento, porque eu vi que essa primeira parte, acho que a palavra assim, que ele bateu muito foi planejamento. E aí no final ele até fala do papel do Estado, aí ele fala da questão da miséria, que chegou num ponto que até a esquerda, a direita, chegou em comum acordo que deveria ter intervenção. Aí ele cita até uma frase de um autor que ele fala, criticando a economia norte-americana, no sentido de que meio que eles não, nem eles acreditavam na questão de como é que estava a economia deles. E aí depois ele vai falar assim, mas ele, acho que foi o Taylor que falou. Aí ele falou assim, mas ele exagerou, né? Quem também não exagera, porque aí ele traz a questão de curto e longo prazo. E aí meio que eu achei que ele deu até uma passada de pano assim, mas também, né? Quem não erra no curto e no longo prazo? E aí logo à frente a gente vai ver da questão do New Deal, né? Que os Estados Unidos ele começa a de fato ajudar essas economias que precisavam de dinheiro de fato. Eu quero só pontuar uma coisa que a Nayara falou, dessa parte também, que eu não vou falar muito, porque eu acho que os 2 primeiros encontros desse livro
a minha participação ficou mais entediante do que de costume. Não é que antes não era entediante, eu acho que nos 2 primeiros desse livro, eu marquei muita coisa e batendo sempre numa mesma tecla, mas eu senti nesse livro novamente que, assim, quando a União Soviética foi criada e estava no seu auge, nem que seja de propaganda, todo mundo defendia que a União Soviética era o exemplo de comunismo em prática, tá? E o que se teve pós-queda do Muro de Berlim, que aquela coisa não deu certo, era um meia-culpa. Ah, não era bem essa a representação que nós fizemos, etc, etc. Então, eu vejo muito isso e falar a questão de planejamento central, mas na época, gente, os grandes autores, os grandes economistas focavam na União Soviética como grande exemplo. Eu coloquei uma outra mulher aqui uma autora, tá? Na verdade, uma ativista, era uma ativista, tá? A Beatriz Webb, é só para contextualizar um pouco, que falou que o planejamento antes de 1914 não estava, não era utilizado, e é só para fazer uma contextualização de história econômica, isso é um pouco mentira, tá? É verdade que durante a vida do Marx, o Marx era um autor que ele era meio que, eu não vou dizer menosprezado, mas ele não era conhecido, tá? Pouca gente sabe disso, mas Marx se tornou famoso após a morte dele, foi diferente do Keynes, por exemplo. E logo depois que o Marx morreu, teve um grupo de pessoas, tá? E inclusive no círculo inglês, e o Keynes participava, tá? E tinha essa mulher, que era a Beatriz Potter e a Beatriz Webb, que aí eles começaram a fazer uma ideia que se chamava de socialismo fabiano. O que era o socialismo fabiano, tá, gente? Que aí foi antes da Primeira Guerra Mundial. Poxa, e é engraçado que ele não cita aí, como não cita várias outras coisas. Olha, nós devemos transformar a sociedade num planejamento central. Mas já que é muito difícil fazer isso por meio da forma como as instituições estão agora, vamos fazer mudanças pequenas e graduais, tá? Então, já estou até adiantando como coisa, muito do que ele fala ali, que pós Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, começou a história do estado de bem-estar social, as ideias de previdência. Isso foi uma evolução, gente, que vinha desde o final do século 19, tá? E quem quiser, procura aí. Beatriz Webb, que na verdade era Beatriz Porter, casou com um cara que chama Sidney Webb, que começou a difundir essas ideias de estado de bem-estar social muito antes da Primeira Guerra Mundial. É só isso, porque eu anotei mais ou menos os mesmos textos que a Nayara anotou, então não vou repetir eles, tá? Ok, vamos lá. Pronto, deixa eu ver aqui onde eu parei. Aí ele cita alguns países, né, de como que era o planejamento em diferentes países. Ele cita principalmente a Grã-Bretanha e a França. Acho que ele faz isso principalmente porque lá na frente ele vai voltar com esses 2 países para fazer um contraponto de como que eles fazem o sistema de arrecadação. E aí fala do plano Monet na França, como foi em grande parte uma medida de emergência para lidar com a crise com que a França se confrontava no pós-guerra, e depois ele foi alargado e adaptado aos termos do Plano Marshall. Então, aqui ele vai só destacar algumas questões, né, desse planejamento, e começa a falar da proteção social antes de 1945. Aí ele cita vários países aqui com seguros de desemprego obrigatórios, né, instituídos na Grã-Bretanha em 1911, na Itália em 1919, e cita outros países aqui. E aí casa com aquilo que eu já tinha dito, né, que é a ideia de que já existia alguns serviços desse tipo antes, só que depois da Segunda Guerra, para lidar com a reestruturação, a sociedade passou a incorporar isso como uma obrigação do Estado. Então, a guerra ela meio que universaliza essa responsabilidade com os serviços sociais. E aí ele cita as diferenças no sistema
entre a Grã-Bretanha e a França, né, os sistemas que aí eu achei importante, que assim, as diferenças importantes residiam nos sistemas criados para pagar as prestações públicas. Alguns países arrecadavam receitas através da fiscalidade e forneciam cuidados e serviços gratuitos ou fortemente subsidiados, sistema que foi escolhido na Grã-Bretanha. Aí, aqui, deixa eu pular aqui, na França e em alguns países menores, os cidadãos pagavam inicialmente algum tipo de serviço médico, por exemplo, mas podiam depois pedir ao Estado o reembolso de grande parte das suas despesas, que é uma discussão que a gente já teve em outros momentos, né, de que uma política, no sentido mais liberal, ela dá mais liberdade para as pessoas escolherem o que elas vão fazer com o dinheiro, então, tem mais liberdade de escolha para o serviço. Então, são abordagens distintas de como fazer o processo. Quer comentar? Eu quero comentar que duas coisas, tá? Que até aqui na página posterior ao que a Nayara fala, que é a primeira vez que ele cita o plano Monet, ele mais uma vez, e assim para o pessoal do direito talvez seja uma surpresa, e lá no Instagram também explica mais um pouco sobre isso, tá? Mas que existem muitos autores que colocam comunismo, fascismo e nazismo como a mesma coisa, tá? Não vamos falar que são irmãos, mas são primos muito próximos. E esse autor ele tenta desvencilhar totalmente dessa ideia, mas tem hora que ele não consegue. Aí na página que a Nayara fala do Plano Monet, ele fala o seguinte, que tanto fascismo como comunismo prosperam com desespero social, com o abismo que separa os ricos dos pobres. É porque o discurso do comunismo e do nazismo, hein, sempre foi essa luta de classes, tá? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que Partido Nazista significa Partido Nacional Socialista, tá? Partido Nazista era o PT da Alemanha, tá? PT porque se chamava, não estou falando, associando com o PT do Brasil, é porque se chamava Partido dos Trabalhadores, tá? Então, assim, eu achei um ponto interessante de se falar. E uma outra coisa é que a narrativa do capítulo, ele se dá muito em meio a uma música que eu já falei aqui em capítulos anteriores, do Supertramp, vou colocar até aqui para o pessoal ver. Supertramp é uma banda inglesa da década de 70, década de 80, que é um pouco da história. Poxa, você teve pós-guerra, onde você teve uma questão de euforia, teoricamente veio a Grande Depressão, causada pelo livre mercado, que isso é mentira, tá, gente? Isso é mentira, mas não vai dar para falar agora. E aí você tem os sistemas que vieram para suprimir ou para substituir o livre mercado, tá? Então, é esse discurso que ele faz. Mas é isso. Só complementando, eu acho também, se eu não me engano, na Grã-Bretanha, teve essa questão dos benefícios que começa a ter em comum, até hoje a gente for olhar esses partidos mais de teor mais de esquerda, que lá na época tinha, mas ainda era restrito. Que eu acho que aqui ele fala que só homens tinham acesso, então plano de saúde e tudo mais. Acho que por um bom tempo mulheres, esposas ficaram restritas dos benefícios. Sim, sim, ótimo ponto. Ele fala até em algum lugar, mais para frente, que os beneficiados de longo prazo não foram os pobres. Os pobres são os beneficiados imediatos, né? Mas no longo prazo, a classe que foi realmente favorecida foi a classe média, profissional e comercial desses programas, né? Que eram as pessoas que antes pagavam pelos serviços de saúde e agora não precisam pagar, porque tem acesso ao serviço público. Bom, continuando aqui no trecho, deixa eu ver. Tá até no trecho que eu marquei aqui. Pelo contrário, embora a maior vantagem imediata fosse sentida pelos pobres, quem beneficiou de fato a longo prazo foi a classe média profissional e comercial, que é exatamente isso que você tinha comentado.
Mas aí ele discute. No entanto, a base de apoio mais importante para a assistência e os serviços sociais fornecidos pelo Estado foi a consciência popular de que tal era uma tarefa própria do governo, que é aquela consolidação de que é uma responsabilidade do governo fazer isso, essa assistência social e esses serviços sociais. O que acontece, gente? Só complementando o que a Nayara está falando, numa guerra, não tem como, você tem que ter intervenção. Tá? E a Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido a maior das guerras, tá? Tanto em termos de recursos, como mobilização de recursos em todos os frontes. Então, eu acho que, diante do capítulo, ele fala um pouco sobre isso, tá? Sobre a mobilização de recursos que você teve na Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, gente, você tinha os aliados que foram vencedores e você tinha uma teoria escrita que mostrava, poxa, na guerra, a intervenção e o planejamento funcionou. Será que em tempos de paz não poderia funcionar um pouquinho também, não? O Keynes falou isso. Será que não poderia funcionar em tempos de paz também, não? E aí você tem um salto abrupto, tá? Não foi tão abrupto, tá? Porque entre guerras já tinha muito disso também, mas da intervenção econômica em vários dos países, e muitos países estavam totalmente destruídos, um ambiente em que você vender facilidades ficava mais fácil, tá? Então, é um pouco desse contexto do pós-guerra que ele retrata aí, mas, na minha opinião, de uma forma um pouco biasada. Pode Eu só falar. queria falar que essa contextualização toda que o Luiz faz várias vezes, né, depois que você fala, Nayara, elas são muito importantes, porque como o Nathan mesmo disse, como determinados conceitos da economia são muito novos para a gente, e é uma leitura densa, pelo pouco que eu li do livro, eu acho que é muito importante, deixa mais claro na hora de fazer determinados comentários, eu acho muito bom. Tá vendo, Luiz? Não precisa se conter, pode continuar falando. Inclusive, eu já esperava que, como elabora muito liberalismo, eu falei assim, hoje é o capítulo do Luiz. Não, e tipo assim, ele falando assim, gente, a grande depressão ter sido causada pelo livre mercado é uma mentira. Eu falei assim, meu Deus, isso aí, aqui é um lugar muito diferenciado mesmo. E você sabe qual que é a grande questão, Nathan? Que o pessoal às vezes até assusta, tá? Que, por exemplo, se for pegar a nata da economia, são, teoricamente, os Nobéis de Economia, desde quando se tem todo mundo, tá? E desses Nobéis, praticamente todos, não vou falar todos, mas praticamente todos concordam com essa hipótese, que não foi um erro, na verdade, no mercado monetário, tá? É uma coisa difícil de explicar aqui agora, mas nós já explicamos no livro anterior, tá? Sobre a Grande Depressão. E o pior de tudo é que essas mentiras são ensinadas ainda, inclusive nas universidades, tá? Muito nas universidades. Então, isso eu não estou falando nem a questão de discussão, tá? Mas é uma questão de uma coisa consolidada entre os grandes economistas, e eu não sei por que essa mentira é contada no ensino médio e na faculdade. Depois você dá uma olhadinha, Nathan, no livro anterior, que chamava O Capitalismo da América, né? Vai ter um capítulo específico sobre a Grande Depressão. Aí pode ir lá ver qual que é o capítulo e ver o vídeo da discussão, que aí deve ter sido nesse que foi abordado. Aí vai direto no ponto. Continuando aqui a discussão, ele começa a falar sobre a reforma agrária. E aí é uma parte interessante, porque ele vai dizer assim, né, no leste a reforma agrária foi rápida, né, e por quê? Aí é motivado pela União Soviética, ditadura, então faz rapidinho o processo. Só que, ao mesmo tempo que eles fazem isso, e ele cita até os kulaks, que são na União Soviética, né, vocês expulsam. Kulak era qualquer pessoa que tivesse terra ou
de forma mais ampla, qualquer pessoa que fosse denominada como kulak, porque não tinha uma regra tão clara do que era esse grande proprietário de terra. Então, essa pessoa não podia ter uma grande propriedade de terra, era expulsa, e aí essa terra era coletivizada. E aí, então, teve uma redistribuição inicial de terra, e depois, quem tinha ganhado a terra também perdeu a terra, porque isso foi coletivizado posteriormente. Então, é interessante que ele cita, embora, como o Luiz falou, ele cita as coisas com profundidades desiguais. Então, às vezes, ele dá um exemplo muito detalhado para um país e para outro país ele passa por cima, mas ele cita aqui o caso da Romênia e da Itália, e aí ele cita na Itália como a reforma foi totalmente para inglês ver, né? Porque 95%, acho que era esse o percentual, das terras não prestavam, não tinha acesso à água, então não eram terras produtivas, as pessoas que receberam a terra não tinham acesso a crédito, então é um caso em que a gente pode até fazer a reforma agrária e fazer a redistribuição, mas ela não vai ter o objetivo alcançado de dar acesso à produtividade para todo mundo, porque as pessoas são diferentes e as terras são diferentes, né? Então é basicamente isso que tem nessa parte aqui. Deixa eu até ver aqui. Pode falar. Conta. Não, eu só queria destacar essa parte novamente, eu marquei ela também, mas aqui eu não sei se dá para associar um pouco com a nossa realidade hoje, que a gente vê em alguns lugares, igual talvez no Brasil, mas meio que talvez uma ilusão, porque o pessoal tinha as terras, igual quem tinha lá, beleza, redistribuiu, mas a pessoa ela não conseguia produzir, ela não tinha acesso ao crédito, às vezes quem estava com a terra conseguia. E aí faz essa redistribuição, tipo, a pessoa ela tem uma falsa ideia de que vai conseguir ter algo e não tem. E aí eu acho que esse sucesso ela só consegue ter, acho que ele vai falar, tipo um êxodo rural, né? Que quando elas começam a sair de fato dessas terras para ir de fato prestar o serviço. E não que isso seja errado, mas é igual um pouquinho mais atrás quando ele fala também na questão das leis, né? Que começa a ter mais inclusão, aí começa auxílio, que aí começa a ter de fato uma certa inclusão da mulher também, né? Que ela começa a receber um auxílio por filho e tudo mais. Mas essa parte agrária que, assim, eu acho que ele tentou defender, mas eu acho que na prática não vejo como algo tão efetivo. Se tomar de alguém que produz, tem o acesso ao crédito ali, e passar para alguém que às vezes vai ficar com a terra ali infértil, digamos assim. É interessante que a Romênia é o grande exemplo dele, né? Porque na Itália não funcionou. Então, a Romênia é o grande exemplo dele. Um outro dado que se tem, gente, é que pouca gente sabe disso, quando a União Soviética coletivizou as suas fazendas, tá? Que fez a grande reforma agrária lá. Passou alguns tempos, depois que milhões de pessoas morreram de fome. Por tudo isso que o Gabriel falou, tá? É exatamente o que o Gabriel falou. Foram ver que 90% da produção agrícola era produzido por apenas 5% das terras. E esse 5% das terras era exatamente o que não foi estatizado, que não foi coletivizado, tá? Então, só daí ter pego a Romênia como exemplo já mostra que é um exemplo furado. Na sequência, depois que ele fala da reforma agrária, ele vai falar sobre o surgimento dos partidos democratas cristãos. Que aí eles entram como alternativa dos conservadores que não queriam ver o comunismo ressurgindo, né? Uma alternativa mais viável para eles. Ele sugere que são partidos com grande apelo no público feminino, porque são partidos que estão defendendo estabilidade à família. Aí eu ia pesquisar e acabei esquecendo, porque eu sei que saiu uma estatística, não tem muito tempo, de quem que vota em programas de esquerda e de direita, mas aí eu esqueci de pesquisar para saber se essa percepção continua válida. Mas aí surge, então, esse partido dos democratas e... o que mais? Que ele caracteriza, quando ele fala desse Partido Democrata, eu achei muito interessante, tá? É a narrativa, tá, gente?
Está aqui no texto, modelos não socialistas de intervenção benevolente. Que coisa bonita, né? É intervenção, gente. Mas já que o socialismo, teoricamente, da União Soviética não deu certo, então é uma intervenção benevolente. Tá? Eu achei muito curiosa a forma como ele cita esses partidos cristãos. Tá? Que a Angela Merkel, inclusive, era de um desses partidos, tá? A ex-chanceler alemã. Depois ele fala do surgimento, que foi, aí eu pulei e falei dos líderes velhos, né? Ele fala que, em terceiro lugar, e talvez mais importante, os homens mais velhos que reconstruíram a Europa Ocidental representaram a continuidade. Então, para resgatar aquele início de capítulo que falava sobre revolução, entram agora no poder pessoas que nasceram há muito tempo. Aí ele até explica assim, né? Um monte de jovem morreu na guerra, foi capturado, e então a sociedade que teria condições de governar seriam os mais velhos, da visão dele, e aí eles vão governar com um sentido de continuidade com o que já existia antes. Então não vai haver uma mudança total de estrutura no pós-guerra, vai ter alguma continuidade. E aí depois parte para a ideia de que as cidades podem ter sido bastante destruídas, né, pelos bombardeios, então a gente teve perda populacional, teve perda de infraestrutura, mas o parque industrial, às vezes, foi razoavelmente preservado. Não quer dizer que não foram destruídos, mas foram menos afetados, às vezes porque não estavam, né, tá fora do perímetro, e também porque o esforço de guerra dependia dessas indústrias, então há uma atenção deliberada de manter essas indústrias em funcionamento. Agora, se eu só pegar, porque esse é um ponto que é um ponto bem importante que a Nayara falou. Ele deu um exemplo de uma estatística, gente, que falou 20% do Ruhr só que foi destruída. É porque o que aconteceu, gente? No pós-Segunda Guerra Mundial começaram-se guerras de narrativas, tá? E uma das grandes armas aliadas foram bombardeamento aéreo, tá? E começaram vários historiadores no pós-guerra a falar que esses bombardeiros não destruíram a infraestrutura da Alemanha, mas o próprio autor se contradiz nisso, que ele fala 20% da região do Ruhr. A região do Ruhr era uma região industrializada, mas não era apenas a região do Ruhr onde que se tinha indústria bélica. E para frente ele fala que em 1946, me parece que uma de cada 10 ferrovias só estavam funcionando. Então, os aliados não destruíram apenas os parques industriais, eles destruíram também os meios de transporte, que era onde os alemães levavam. Então, por que isso é importante? Porque ele fala uma narrativa que a Alemanha não foi tão destruída como os aliados falavam que tinha destruído, tá? Esperavam que tinha destruído. Posteriormente, a Alemanha em 46, 47 não produzia praticamente nada. Como que um país que estava com a infraestrutura e com as suas indústrias intactas não consegue produzir praticamente nada? Aí fala depois, estava um lixo tão grande lá que um maço de cigarro um pacote de cigarro com 10 maços era ofertado por $160, entendeu? Então, assim, isso foi um tipo de narrativa que foi criado no pós-guerra, tá, gente? Principalmente por autores de esquerda. Tanto é que ele fala pouco aí da União Soviética, tá? Complementar até nessa questão do cigarro, que não apenas o cigarro, ele foi usado como moeda, porque a Alemanha estava tão destruída que não tinha moeda. Então, o que servia como um instrumento de troca era o cigarro. E aí eu até lembrei daquele artigo que eu coloquei no Telegram já, do Radford, não sei a pronúncia do nome dele, que conta como surgiu uma economia espontaneamente em um campo de prisioneiros de guerra, usando o cigarro como moeda de troca. É um artigo legal depois também, para criar, às vezes, um post do Instagram.
Deixa eu voltar aqui. E aí essa discussão sobre a destruição da infraestrutura, ela afeta muito, como o Luiz já estava falando, né, a possibilidade de reconstrução. Então, sem uma infraestrutura adequada, você não consegue reconstruir de forma adequada também. Mas o fato deles terem conseguido preservar algumas indústrias, e aí aqui, de forma geral, né, favorece uma recuperação que às vezes é mais menos complexa, menos demorada, talvez, né, do que se esperaria se tivesse que reconstruir tudo absolutamente do zero. Então, você ter algumas áreas preservadas favorece a recuperação. Aí depois ele cita o exemplo da Suíça e da Suécia, que se colocam como neutras dentro do conflito, mas por trás estavam cheios de comércio, né? Então havia uma dependência comercial com a Alemanha, então a neutralidade não era uma neutralidade de fato, porque você está favorecendo uma rede de comércio em paralelo. E aí já pulei um bom trecho aqui, deixa eu ver o próximo. É quando começa a falar, depois, no ano de 1947, que aí eles falam, o autor fala de como tem vários problemas surgindo, inclusive retomada de fome. Então, tá passando um trem, não sei se vocês vão ir. Eles falam aqui da Europa do leste, estava com problemas nas safras, então surge um problema de abastecimento de alimentos. Isso gera vários problemas de fome, e aí aqui ele fala do canibalismo na Ucrânia, mas eu não lembro, eu acho que ele não chegou a falar, né, a gente até discutiu, ele não chegou a falar do Holodomor antes, né, no período do início do Stalin. Aí, então, teve um inverno brutal que afeta esse processo de alimentação, teve uma crise de dólares, aí o Luiz talvez fale melhor, não tinha moeda em circulação na Alemanha, que foi o que a gente falou, então teve vários problemas econômicos, e aí culmina no Plano Marshall. Uhum. Algum destaque até aqui? Eu quero falar só o seguinte, que eu acho muito interessante, que o autor está no 3º capítulo, tá? Tem até um filme novo, eu falei aqui, tem um filme que chama Plano de Guerra, gente, que conta um pouco da situação da Alemanha em 1948, e dá para a gente ver como que está caótico, mas esse filme é difícil de se conseguir, tá? Ele é um filme europeu, eu tenho ele em DVD, se alguém quiser eu posso emprestar, eu consegui comprar ele na época. E tem um filme novo na Netflix que se chama A Conexão Sueca. É um filme relativamente bom, tá? Que mostra um pouco disso que essa questão de não neutralidade da Suécia, na verdade, ela muitas das vezes passava até por ser aliado, tá? E mais uma vez eu só quero destacar que ele não citou hora nenhuma uma coisa que até 1941 Stalin e Hitler eram aliados, tá? Então, já deixei até aqui pontuado que de 40% a 50% do petróleo utilizado da Alemanha para invadir a Europa, para fazer a Batalha do Atlântico, vieram de poços da União Soviética, tá? Que o Stalin mandou para o Hitler, tá? Tem um livro que chama Pacto do Diabo, que conta bem esta história, tá? É só para pontuar isso e depois nós vamos chegar no Plano Marshall. Ele fala da Suécia, se eu não me engano, depois ela sofreu um golpe, não foi? De invasão? Porque ele fala que. Eu não sei se foi a Suécia, mas ele fala no sentido de que meio que dos países que ficou em cima do muro foi a Suécia, o outro, eu esqueci o nome. Suíça. Meio que a Suíça. Eu tô confundindo, é Suíça. No sentido de que, por mais que ela recebesse o dinheiro para ter investimento, ela dependia, acho que, do carvão da Alemanha. Então, aí ela ficou meio que em cima do muro e acabou. Não, Talvez era a Suécia. A Suécia vendia minério de ferro e comprava carvão mineral da Alemanha. Isso. Que talvez se ela não tivesse ficado em cima do muro ali, mais pro lado da Alemanha, ela teria sido liberta ali. Teria o apoio dos outros. Mas acabou que no pós-guerra eles relevaram isso.
porque ela não atuou. A única coisa que pegou mais pesado dela é que ela permitiu a passagem, até conta nesse capítulo, de 14 mil soldados alemães lá na época da Operação Barbarossa, que foi a invasão da União Soviética. Fala isso no capítulo também. E eu lembro também do episódio da extração dos dentes de ouro, né, dos judeus, que ia para a Suíça também. Ouro. Bom, voltando ao plano Marshall, aí ele, para fechar o capítulo, né, vai falar, daqui até o final do capítulo é plano Marshall, eles destacam a importância que foram doações em vez de empréstimos, então os países estavam recebendo uma ajuda financeira, de fato, só que é uma ajuda com contrapartidas. Então, não precisa imaginar que os Estados Unidos eram bonzinhos. Eles tinham intenções com essa ajuda. E aí a ideia era que os países se reerguessem e pudesse haver comércio. Senão, se tá todo mundo pobre, você não tem para quem vender, não tem quem compre suas coisas. E você também não tem como comprar coisas desses países pobres que não produzem nada. Então, a ideia era que esses países se fortalecessem, houvesse uma cooperação entre eles, cita até no texto a reinserção da Alemanha, para deixar de ser vista como um pária e passar a ser vista como um país europeu, como os demais. E os países tinham liberdade para aplicar o dinheiro, a princípio, onde quisessem. Não é assim de forma tão livre, né? Porque tinha algumas pressões. Então, ele cita alguns países que inicialmente começam a investir muito em infraestrutura e aí ignoram os problemas, como o problema da fome da população, né? Necessidades básicas de consumo. Cita a influência do Plano Marshall como uma tentativa de evitar que os países fossem capturados pela União Soviética. Então, se o país está muito vulnerável, ele vai ser o primeiro que der a mão, leva, né? E aí cita, inclusive, mais à frente, o caso do país, que agora eu esqueci qual que era, que foi convidado a participar do Plano Marshall e depois foi convidado pelo Stalin a não participar. E aí ele recusa a participação. Acho que é a Esqueci qual país. Tchecoslováquia. Isso, acho que era. E aqui, gente, é uma questão de realpolitik, como diria que foi até citado aqui, o Bismarck, tá? O chanceler do ferro, que criou, que é o pai da Previdência Social, como nós conhecemos hoje, e muito lá atrás, em 1883, fala no texto também. Ele fala muito da realpolitik, que é verdade que o Plano Marshall, você tinha um interesse grande dos Estados Unidos de não deixar os países caírem na esfera soviética. Mas, poxa vida, foram bilhões e bilhões do contribuinte americano para reconstruir a Europa. Assim, eu acho assim, é muito trágico o que ele fala, por exemplo. O pessoal do direito talvez não saiba disso. Tem um negócio em economia que a gente brinca muito, que é o trade-off entre butter and guns, que é basicamente o seguinte: poxa, você gastar muito com armamento, você tem que deixar de gastar com outras coisas. Aí você fala de balas, de canhão, de metralhadora, tal, e de manteiga. Nos Estados Unidos, para eles entrarem na guerra, porque os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra como disparadamente o país melhor economicamente do mundo. Eles tiveram que se abster durante quase 6 anos por uma guerra europeia, despejando várias coisas que poderiam ser criadas para o benefício do cidadão americano para salvar a Europa. É claro que eles também estavam se defendendo, porque se a Europa caísse, eles eram próximos a ser atacados. Posteriormente, no plano Marshall, eles despejaram bilhões de dólares para salvar uma Europa que estava quebradinha, tá? Quebradinha em grande parte por irresponsabilidade fiscal, que ele também não fala. E aí, antes um pouquinho do plano Marshall, o Truman, que foi um presidente que não tinha todo o apoio que o Roosevelt tinha, cortou um pouco de benefícios
que estava dando para a Europa, os Estados Unidos passaram a ser ruim. Vocês viram isso na hora que ele falou? Quando o Truman virou presidente, ele teve que fazer alguns ajustes, que o Keynes até foi protestar, que daquela forma a Grã-Bretanha não ia conseguir viver sem os empréstimos americanos. A grande questão, gente, é que os Estados Unidos é uma democracia. O presidente não tem poderes absolutos. Se tinha um congresso... Poxa, nós enfrentamos quase 6 anos de guerra. E agora o nosso contribuinte que vai votar na gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar dinheiro para país europeu que não fez o seu papel de poupar dinheiro para avançar numa guerra, e o contribuinte americano vai ter que pagar, tá? E aí eu vejo 2 pesos, 2 medidas. Quando os Estados Unidos entraram para salvar o mundo na Segunda Guerra Mundial, ele não era anjo, segundo esse autor. E depois, na hora que corta um pouco do financiamento, ele passa a ser o vilão, tá? Então, assim, é uma guerra de narrativas. E aí, eu quero só voltar numa coisa que a Nayara me provocou, que é a questão quando ela falou eles mandar os dólares da Alemanha para os Estados Unidos, né, Nayara? Que você até falou assim, isso é uma coisa que o Luiz poderia falar. Para quem não é da área de economia, talvez seja interessante olhar que nesse período de pós-guerra, agora fazer só um adendo aqui, gente, nesse período pós-guerra, o Brasil viveu uma coisa que chama ilusão das divisas, tá? Tem no livro do Jean Biagi de Economia Brasileira Contemporânea. Por que isso é importante? Porque isso tem a ver um pouco com os problemas que os países europeus não tinham dólares, e o Brasil também não tinha esses dólares, e da mesma forma que o mundo europeu viveu, aconteceu uma narrativa no Brasil para falar que o presidente Dutra colocou políticas liberais e o liberalismo não funcionou. Mas, na verdade, isso é mentira, tá? É porque o Brasil sofreu uma coisa que se chama ilusão das divisas. Basicamente, o Brasil acumulou grande quantidade de reservas cambiais. Você fez economia brasileira comigo, não fez, Gabriel? O Brasil acumulou grandes reservas cambiais nesse período pós-guerra, só que essas reservas cambiais, elas não eram conversíveis, porque elas eram em libra esterlina e não em dólar, tá? Aí acabou que o Brasil sofreu, como esses países europeus, eles não tinham dólares para importar. E os comunistas, os esquerdistas, começaram a falar que o Brasil, simplesmente, as políticas liberais não funcionavam, tá, gente? Que foi a mesma história que esse autor falou. Por isso que eu estou fazendo esse link. Ô, Nayara, eu queria fazer uma pergunta para você. Do seu conhecimento, até que ponto a economia ela é uma guerra de narrativas e até que ponto que essa guerra de narrativas influencia na economia real? Olha, Boa pergunta. tem até um economista chamado Robert Shiller que fala de economia narrativa. Tem até um curso sobre... Ele tem um curso e um livro sobre isso, né? Eu entendo, na verdade, que muitas questões que a gente vivencia vão depender do ponto de vista que a gente analisa, sim. Só que as coisas no fato, o que acontece, né? Por exemplo, toda essa discussão de nazismo e holocausto, que a gente tem vertentes que vão ter grandes opiniões diferentes, mas os fatos que aconteceram foram os fatos que aconteceram. Então, a narrativa ela pode mudar, às vezes, a perspectiva que a gente tem, e talvez pode mudar num curto prazo, até que mais informações sobre os fatos tornem as coisas mais claras. Então, acho que não tem como responder de forma inequívoca, né? Existe uma influência da narrativa. Talvez não em tudo, e talvez não para sempre. Acho que é isso. Ok. Você teria alguma opinião diferente? Não, eu acho que eu tô aqui, eu sou um aluno aqui, tô aprendendo com vocês. Nada disso. Aqui não tem isso de aluno e professor.
Aqui é todo mundo livre para falar o que tiver vontade, para argumentar, se posicionar, tá? Não se sinta nessa posição de aluno. Você pode dar sua opinião, tranquilamente. Bom, aqui, para fechar o capítulo, a minha... Pode falar, Gabriel. Não, só um último ponto que eu marquei, que foi na parte que o professor Luiz até comentou, do ponto que ele traz, quando os Estados Unidos ajuda, né, ali talvez como um anjo, ele não cita tanto. Mas em um momento ele cita quando os Estados Unidos deu esse apoio financeiro, acho que quase 5 mil, acho que é esse o número mesmo, de pessoas, gestores, a galera mais alto escalão, vai para os Estados Unidos para aprender questão de modelo de negócio. E aí, mais uma vez, os Estados Unidos sendo usado como exemplo, né? E aí, eu acho que é um processo até que dá para relacionar com outro livro da destruição criativa, né? De que você tem empresas, gestores de outros lugares indo, modelando aquilo que está dando certo ali, modelos de negócio, para aplicar de fato com o dinheiro que advém ali do plano Marshall. Só esse ponto mesmo. Ok. Bom, para fechar essa discussão, eu marquei aqui a diferença que o autor apontou em relação aos empréstimos depois da Primeira Guerra Mundial. Então, ele coloca aqui: talvez a grande diferença consiste em que, depois da Primeira Guerra Mundial, o governo americano apenas concedeu empréstimos, não subsídios, e foram sempre canalizados por intermédio do mercado privado de capitais. Por isso, tinham uma etiqueta com o preço e eram, em geral, a curto prazo. Quando seu pagamento foi exigido no início da Grande Depressão, o efeito foi desastroso. Nesse aspecto, o contraste é flagrante. Depois de alguns passos em falso no período de 45 a 47, os políticos americanos esforçaram-se por corrigir os erros do pós-guerra anterior. O Plano Marshall é importante não apenas pelo que fez, mas por aquilo que teve o cuidado de evitar. Então, aqui ele é bastante elogioso ao Plano Marshall. E não tenho mais comentários dessa parte. Alguém tem? Então, se não há mais comentários, acho que a gente pode encerrar. E aí, daqui 2 semanas, né, a gente volta e fala sobre o capítulo 4, que é o Acordo Impossível. Boa noite. Gabriel, se puder ficar. Boa noite, gente. Boa noite.